Olá, hoje meu desafio será falar entre a vida vivida e a vida perdida, né. Eu pretendo construir, né, nesse vídeo, uma forma de raciocínio, um pensamento que nos ajude um pouco à prevenção, né. Porque a gente necessita bastante, né, de um trabalho que nos alerte, né, antes dos acontecimentos. Então, eu dedico, né, isso tudo que eu vou falar para as pessoas que cuidam de pessoas em qualquer instância. Eh, Vou falar com mães que têm crianças por perto, professores que têm crianças por perto, e um pouco da nossa responsabilidade de observar, né, no nosso entorno, se a vida é viva, né, se a vida tá pulsante ou se a vida tá colapsada, se a vida tá, sem vida, né, sem alegria, né. Então vamos lá, né, eu acho que a gente pode, começar falando que muitas vezes eu uso esse termo, né, assim, de essa pessoa teve a infância perdida, né. Então a gente na clínica, atendendo pessoas angustiadas, deprimidas, ansiosas, inquietas, a gente sempre investiga a sua infância, né, assim, o quanto de vivacidade, o quanto de alegria teve na sua infância. A gente pode pesquisar o tanto de tristeza vivida, os traumas vividos, né, nessa infância, mas a gente também pode, direcionar a nossa observação para o quanto de alegria, assim, onde é que estava a alegria da sua infância? "Ah, estava no final de semana quando eu encontrava com os meus primos", né. Muito bem. Isso é algo muito importante. Se a gente tem um final de semana que a gente brinca um pouco mais, que a gente se diverte um pouco mais na infância, isso garante sim, né, uma preservação do espaço vivo da alegria, né, que vai fazer muita diferença na adolescência, na vida adulta jovem, na vida adulta adulta, na própria velhice, né, isso vai fazer diferença. Então, assim, nós somos um único tecido, né, e o brilho, né, do nosso tecido vai depender dessas fibras do início da nossa história. E por isso que a gente investiga, né, assim, qual era a cor, né, que cor tinha a sua infância, né, qual era o colorido dessa infância. Hã, Oscilava, de vez em quando escurecia, de vez em quando ficava um pouco mais escuro ou muito escuro ou não, né. Era uma coisa assim mesmo, mais iluminado, mais leve, né. E a gente tem um desafio enorme, né, na clínica, de às vezes, sonhar, ajudar a pessoa a voltar a sonhar com alegrias, né. Algumas pessoas vêm, assim, tão angustiados e estão tentando se livrar de uma sombra, de uma cor sem luz, né, que muitas vezes não consegue nem sonhar. Parece que assim: "Eu só preciso me aliviar de uma angústia, eu nem preciso da alegria". E eu estou aqui para falar um pouco disso, né, que entre as defesas contra a angústia, né, e a preservação da alegria, né, precisa haver um equilíbrio na vida, né. Então eu posso sim focar todo o meu trabalho, toda a minha melhora, de uma depressão, de uma síndrome de pânico, sei lá, de um sofrimento emocional, a gente pode sim, focar num tratamento
que vai olhar para a dor. Mas a gente também pode, paralelo a isso, né, ir buscando cenas de alegria, né, ir buscando um pouco de pulsação, uma pulsação mais descomprometida, menos inteligente, né, a gente está tão inteligente, né, a gente vem tão antigamente a gente sentava numa mesa, encontrava uma, 2 pessoas inteligentes, hoje em dia a gente senta na mesa e todo mundo sabe sobre muita coisa, e a gente precisa, falar e se tornar muito inteligente para sentar em alguns lugares. Mas eu estou sugerindo, os lugares que a gente pode só ser alegre, né. Como que a gente pode preservar a nossa alegria. Agora, o que é a alegria no seu corpo? O que é a alegria na sua história, né? Então, dito isso, vamos pensar que algumas pessoas perderam a infância, né? Que tipo de situação faz uma criança não viver infância? Uma criança ser preocupada. Uma criança chegar na vida adulta e falar: "Nossa, eu que cuidei dos meus irmãos". Isso não acontece de fato, mas isso acontece, né, como um registro de eu não podia relaxar porque eu tinha que cuidar dos meus irmãos, né. Então mesmo que não aconteça de fato, né, na relação, isso está acontecendo, um grau de preocupação de uma criança por outras crianças, um grau de preocupação de uma criança pela mãe, um grau de preocupação de uma criança com um pai que está muito deprimido, que não sai do quarto, e uma criança fica em volta desse pai, tentando levar alegria, contar história. Enquanto isso, não está, elaborando a própria alegria da própria infância, né. Então isso que a gente chama, quando a gente vê uma criança muito preocupado com organizar a casa para a mãe, alegrar o pai angustiado, ser a alegria da família, nem sempre ela está conseguindo ser alegre em si mesma, né, na própria história e nas relações. Então, eu acho que a gente pode observar que uma criança feliz, ela vai para o terceiro campo, ela sai do campo de se relacionar só com os teus, né, ela não se relaciona só com o pai, com a mãe, com os irmãos, fechados dentro de um ciclo, né, familiar. Ela expande, né, ela vai um pouco para os vizinhos, ela vai um pouco para os amigos, ela vai e consegue se inteirar, né. Outra coisa que a gente também pode prestar muita atenção é quando essa criança, apesar de estar num grupo, sempre procura um. Estou num grupo e não consigo brincar no grupo, procuro um. Procuro, de alguma forma, está procurando um segundo campo, está procurando uma relação mais fusionada, mesmo estando em grupo, né. Então, assim, estes são sinais, né, sinais de que, a vida, né, mais vivida pode tá ameaçada, né, porque essa criança está vivendo e mais assustada, né. Então dependendo do medo, dos sustos, do grau de sensibilidade, vai precisando que entre adultos, incentivadores de sonhos. Eu nem diria adultos que vão lá falar só de tristeza, mas que incentivem sonhos, que fala: "Nossa, vamos contar história, né, deixa eu te mostrar uma coisa, né, uma brincadeira, vamos brincar", né. E prestar atenção também, porque às vezes os adultos ficam numa roda, as crianças que vão crescendo vão ficando nessa roda, e às vezes a gente presta atenção, ninguém olhou para a criança faz comentário, ninguém comenta em cima, né.
Então é preciso, quando há uma criança na roda, que a gente se atenha e quando essa criança se manifesta, a gente corresponde, fala, né, "O que que você falou? Nossa, que engraçado". E vai pondo, né, assim, se tiver um na roda que dá atenção para essa criança já começa a abrir o semblante, a se alegrar, né. Então isso, eu acho que a vida bem vivida, ela começa na infância, então como uma profilaxia, a gente precisa disso. Aí depois na clínica, o que a gente vai vendo, um grande desafio nosso, é de ir com uma atenção flutuante, observando as pessoas e pegando pontos de luz e acentuando e falando: "Nossa, eu estou percebendo que apesar de você não ter tanta energia, você usa a sua energia, né, para estar aqui, você usa a sua energia para buscar ser feliz". E a gente vai tendo tantos recursos, né, e entre eles, às vezes cenas de procurar, um exercício de procurar cenas alegres, né. Assim, me conte uma cena alegre, né. Estas cenas perdidas junto com a nossa energia, que a gente também vai resgatando, né. Então assim, qual brincadeira da sua infância você gostava muito de brincar? Em que tipo de brincadeira você se dava bem, você se destacava? Era nadando? Era jogando bola queimada? Era fazendo coisas assim, onde será que está a sua habilidade? Onde será que está a habilidade das nossas crianças? Onde será que está a alegria, né? Então assim, a alegria ela está preservada, a alegria está guardada dentro de todos nós, mas muitas vezes encapsulada, né? E a gente precisa de ambientes e de pessoas que nos leve a revisitar lugares que há muito tempo a gente não visita, que é os lugares da nossa alegria. Mas qual alegria? Uma alegria genuína, uma alegria de rica barriga, uma alegria de balançar a barriga para rir, né. Por isso que a gente precisa continuar tendo barriga. Barriga é coisa de gente saudável, barriga que mexe é coisa de gente feliz, né. Então assim, como é que a gente vai, procurando a vida viva, né. Então, existem sinais mecânicos, né, que a gente vai encontrando na infância. A gente vai vendo crianças que colaram o braço no corpo e se mexe só, né, assim, com movimentos pequenos, diminuídos, né. Então, realmente, a gente precisa ver se as pessoas que você cuida, se as crianças do seu entorno, elas ainda movem os braços, ou se os braços e o antebraço já está preso e não está podendo muito expandir movimento e tudo mais. Então essa é uma forma de observar, sinais mecânicos, né, andar mecânico, uma fala mecânica, um movimento desarticulado. A alegria tem a ver com articulação. Se as suas crianças forem felizes, elas fazem barulho, elas se articulam, elas fazem arte, né. E um pouco, isso que eu tinha também pensado em dizer é que a infância tratada como prevenção do homem alegre, é diferente da infância tratada como prevenção do homem educado, né. Eu desejo que as suas crianças sejam crianças que preservem a alegria, não a educação, né. Não ser uma criança educada. E uma criança naturalmente alegre, ela não judia de outras crianças, ela se diverte com outras crianças, então não tenha medo da alegria da sua criança, nem da sua criança interna, né. Eu acho que a gente precisa achar um espaço para isso, senão a gente investe excessivamente em civilização, em inteligência, em educação e depois medica
a falta de alegria, de espontaneidade e de diversão que uma pessoa pode ter como uma melhor herança para carregar ao longo da vida.